Aleluia. Poderoso é quem obedece. E nós temos que ter muito cuidado, porque o aprendizado, quando ele não é praticado, ele se torna um problema. O aprendizado, quando ele não é praticado, ele se torna um problema para a tua vida. Você passa a ter problemas, porque Deus diz assim lá em Timóteo, 2 Timóteo, o seguinte: Segundo Timóteo, diz assim, ó: os males e as corrupções dos últimos dias. O tema de hoje é Ele e vocês. Porque Deus, Ele não pensa só em uma única pessoa. Deus, Ele pensa no coletivo. Deus pensa num grupo. O Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas porque não tinha ninguém para ele o quê? Habitar. O Espírito Santo ainda não está dentro de você porque muitas das vezes o seu coração está sem forma e vazio, com ódio, com maldade, com malícia, com arrogância. Talvez você ache que você sabe. Talvez você ache que você é o cara. Você é a mulher. Você tem todo o perfil para poder fazer tal coisa para a obra de Deus. Não é assim que Ele escolhe. É aquele que ninguém dá nada. É aquele que ninguém lembra. Ele lembra. A Bíblia diz que nesse tempo os homens, eles vão viver desta maneira. Versículo 1: mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de angústia. E diz no 2: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 3: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. 4: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Na obra de Deus tem muito assim. Eles acham que já sabem de tudo. Eles acham que não precisa. Uma vez eu lembro de um bispo, ele falou assim: eu sei orar. Um homem muito importante no país, mas cadê ele? Cadê ele? Se a Bíblia ela nos ensina que nós não sabemos orar como? Convém.
cada um de vocês relatar um pensamento, cada um de vocês relatar uma visão, que não veio de você, veio do Espírito Santo. Você precisa entender que você depende do Espírito Santo para tudo. Para tudo. Sem Ele você não é nada. Sem Ele você não tem vida. Sem Ele você não tem sonhos. Sem Ele você não tem esperança. Você vê que as coisas eram tão simples antigamente que eles não sabiam quem era o Espírito Santo, mas quando Paulo colocou a mão, eles foram batizados no Espírito Santo. Por que nós não temos mais o batismo no Espírito Santo quando nós colocamos as mãos? Justamente por causa desses sentimentos. Os homens, as mulheres dos tempos atuais se tornaram, infelizmente, desta maneira. Resistem à palavra de Deus. Resiste o chamado deles. Eles negam Jesus de todas as maneiras. Eles negam Jesus nos seus pensamentos. Eles negam Jesus nas suas atitudes. Por isso que ele trouxe esse tema de hoje. Ele mais vocês. Não poderia ser ele mais você? Não, é vocês. Porque ele não opera em uma única unidade. Ele opera em um coletivo. O nosso Deus, ele não pensa em um. Ele pensa em todos. Quando ele tenta abençoar a sua vida, ele já está pensando em milhões de pessoas. Ele já está formando dentro do seu coração uma grandeza, porque lá na frente você vai abençoar multidões. A sua mensagem de hoje vai salvar vidas. Mas não se ensoberbeça com isso. Não ache que você é. Você não é. Ele é. Sempre será. Para sempre. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Quando você reconhece que você não é nada, é Ele mais vocês. Dentro de uma casa não é eu, é nós. No trabalho não é eu, é nós. É nós. Se você não tem um coração de pensar no próximo, se você não tem o coração de pensar nas pessoas, esse coração não pertence a Cristo. Se você não tem um coração generoso, esse coração não pertence a Cristo. Esse coração pertence aos prazeres deste mundo. Se você tem dificuldade de estender a mão para as pessoas, pode ter certeza que Cristo ainda não atua nos seus pensamentos. Assim está os homens. Aí ele diz aqui no versículo 5: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também deste. Ela tem, olha para mim, ela tem o poder de abençoar, mas ela nega esse poder. Ela tem o poder de servir, mas ela nega esse poder. Foi dada uma autoridade, mas ela nega essa autoridade. Não, eu não vou ficar botando a mão na cabeça de ninguém para não ter cetra, intercorrência, pressão. Se eu não sirvo para servir, eu sirvo para ser escravo. Quem não serve é o quê? Escravo dos seus prazeres, escravo das suas vontades, escravo do mundo. O mundo que controla os pensamentos desses tais, os prazeres que controla. Você vê que coisa maravilhosa. Por isso que Deus deixou ele ser o último. Ele entendeu que tinha que perdoar. Ele entendeu que o vazio tinha que ser preenchido. Mas para o vazio ser preenchido, o vazio tem que sair. O vazio é um mal. O vazio, ele acontece quando nós nascemos da nossa mãe.
O vazio, ele nasce dentro do ser humano. Não foi colocado lá não, nasce diariamente. E só o Espírito Santo que pode preencher esse vazio. Porque o vazio, a Bíblia diz que até o vazio vai ser engolido pelo lago de fogo. O inferno, a morte e o vazio, que é o abismo. Quantas pessoas têm vivido um abismo dentro de si? Por causa da arrogância, por causa da prepotência, da desobediência. Aí diz aí, ó, pois entre estes se encontram os que se inflamam nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por toda sorte de desejo. Olha só, você quando vive uma vida de pecado, facilmente você é manipulado. Você não sabe discernir se é Deus ou se é o diabo ou se é o homem que está falando com você. Você tem que ter o Espírito Santo preenchendo esse vazio, porque é Ele e vocês. Muitos não conhecem a sua capacidade. Muitos não entendem que para ser grande tem que ser pequeno. Muitos não entendem que para crescer tem que diminuir. O mundo ele vai querer que você seja soberbo mesmo. Porque quando há soberba não há. Você não dá ouvido. Porque você já sabe. É o que eu falei para o meu filho hoje. Ainda que você já sabe, você não precisa falar que sabe. Sempre estou perguntando: Rose, o endereço é aonde? Eu já sei. Rose, o que é isso? Isso é uma maneira de você aprender mais. Se você viu lá no grupo lá, os dois vidros, um fechado e o conhecimento entrando. Mas não podia entrar porque estava o quê? Fechado. O outro estava aberto e o conhecimento alargando. Muitos têm recebido tantos conhecimentos nesse período, nesse tempo que está com nós, mas eles se encontram fechados. E o conhecimento bate e escorra. Que nem essa água que está escorrendo. Por quê? Porque ela não está recebendo. Ela está tendo informação, mas não está praticando. Ela está tendo informação, mas ela não está vivendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou com eles quando eles estavam fazendo o quê? Pregando a palavra e jejuando. Falar em jejum aqui é um crime para muitos. O pastor tá maluco, ele não tem noção não. Eu acho que entrou um vírus na mente dele. É o jejum que te liberta. Você vê? 21 dias de pão e água. Isso. E tenho certeza que Deus honrou. É assim que funciona, pessoal. Porque o mundo, ele quer que você veja as coisas do mundo. Deus, ele quer que você veja as coisas de Deus. Às vezes nós lutamos pelo pão que perece. Nós estamos querendo agradar quem vai perecer. Mas se você agradar a Deus que é eterno, você vai ter eternidade dentro de você. Aí diz assim, ó. 7. Porque estes sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ele aprende, o pastor ensina, mas ele por ser endurecido, mas ele por ser arrogante, por achar que já sabe, ele nunca aprende, ele nunca desenvolve. Ele nunca desenvolve. O que foi que falaram para Pedro quando prenderam Jesus? Ele é um deles. Fala que nem ele. Você quer saber? Se você está pegando a visão, você fala que nem o pastor. Muitos falam aí, o pastor Ivanildo fala que nem o bispo Macedo. Eu não sou nem de ver reunião do bispo Macedo, mas a amiga da Rose, olha o bispo Macedo aí. Não, não é. É o Espírito.
É o Espírito. Quando você pega o espírito do que nós ensinamos, é natural de que você prega que nem nós pregamos. É natural do que você ensina como nós ensinamos. Não da forma que você quer, mas da forma que Ele quer. É assim. Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam os meus imitadores como eu sou dos meus mestres. Os meus mestres que me ensinaram, eles foram homens destemidos, homens que não tinham medo de nada. E me ensinou eu não ter medo de quê? De nada. Você não tem que ter medo de perder. Porque você já perdeu desde o dia que você passou a ouvir a palavra de Deus. Você já perdeu desde o dia que você passou a ouvir a mensagem de Deus. Você está entendendo? Você tem que entender isso. Se você não entende isso, você se enche de conhecimento sem práticas. Você se enche de conhecimentos sem frutos. Você vai ter conhecimento, mas não vai ter o quê? Fruto. Esse é o problema, pessoal. O perigo de a gente estar aprendendo é que naquele grande dia você vai ter que dar conta do que você aprendeu. Senhor, você lembra que está escrito? Você lembra do que está escrito? Quando você senta em uma cadeirinha, está escrito que você tem que ser o quê? Ó. Eu sou uma mocinha, pastor. Então eu tenho que me comportar. Amém? Então está escrito que você vai dar conta de tudo. Eu vou dar conta de tudo. Se eu não fazer como eu aprendi nas Escrituras Sagradas, eu vou dar conta de tudo, pessoal. E quem vai me julgar é quem? As minhas próprias palavras que vão me julgar. Os meus próprios pensamentos. Não esquenta a cabeça. Se estão falando mal de você, fofocando de você, sendo falso com você, não esquenta a cabeça que naquele grande dia tudo isso vai vir sobre eles mesmo. Estão te caluniando, estão te perseguindo, estão te amaldiçoando. Fique em paz. Tenha paz. Porque naquele grande dia tudo isso vai vir à tona. O próprio Espírito Santo vai ter o maior prazer de trazer os livros dos livros. Aí, ó. Naquele dia você amaldiçoou o seu irmão. Naquele dia você não falou a verdade para o seu irmão. Naquele dia o pastor estava falando e você estava com as pernas abertas. Aquele dia o pastor estava pregando e você estava desprezando a pregação dele, mexendo no celular. Tudo isso vai vir à tona. Naquele dia você teve tempo de vir à igreja, mas você falou que estava ocupada, tinha obrigações. Qual é a maior obrigação? É com a minha salvação. Aí diz assim, ó. 8. E do mesmo modo que Jane, olha, até a Jane está na Bíblia, o nome dela, ó, Jane. Pega espírito, Jane. Janes e Jebles resistiram a Moisés. Também estes resistiram à verdade. Eles resistiram a Moisés e resistiram à palavra de Deus. E Deus não pode fazer nada. O Espírito Santo não pode fazer nada. Porque quando Paulo botou a mão, eles foram cheios do Espírito Santo. Porque quando eles estavam em Jerusalém, eles receberam o Espírito Santo. Porque eles obedeceram. Eles foram cheios porque eles ouviram a voz de Jesus. Jesus falou o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revestido de poder. De que adianta você ter poder e não exercer ele?
poder de salvar, poder de compartilhar, poder de mostrar para alguém um vídeo forte. Você não tem que pegar só o seu vídeo que está na rede social e compartilhar para gerar visualização. Você tem que pegar a mensagem de Deus e compartilhar. É bom você botar o seu lá, isso é legal. Mas eu não tenho que ficar só focando no que é meu. Você vê lá que eu compartilho de tudo que vocês compartilham, eu vou lá e recompartilho tudo de novo. Não tenho a rede social que mais recompartilha a mesma coisa do que a nossa. Às vezes eu compartilho um vídeo seu mais de não sei quantas vezes. Porque eu pensei que já tinha não compartilhado, quando eu fui ver eu já tinha e foi de novo. A única coisa que eu não faço é comentar, porque o comentário já é a nossa pregação. Entendeu? Então, Deus, Ele está buscando pessoas com um coração totalmente dele. Você tem que ter muito cuidado, porque o tempo, ele pode destruir a única coisa boa que você tem, que é a sensibilidade. Quando você se torna uma pessoa inflexível, insensível, o Espírito Santo não consegue falar mais com você. Você ignora, você não está nem aí. Você é aquele tipo, eu não dou ouvido a ninguém, não ouço ninguém, ninguém me manda. Ninguém me manda. Porque eu sou dono de mim mesmo. Você está colhendo maldição sobre a sua vida. Nem Satanás vai querer você. Porque para servir Satanás tem que ser o quê? Para servir Satanás tem que ser o quê? Obediente. Você falar que tem que matar, tem que matar. Se falar que você tem que trair, tem que trair. Ué, ele não quer ninguém desobediente. Ele quer que você desobedeça a palavra de Deus para obedecer a dele. Hã? Mas usou ao contrário. Deus, Ele te dá nessa noite o poder de salvar pessoas. Mas você está fazendo o que com esse poder? O pastor, ele não chega onde você pode chegar. No colégio, lá nos políticos, lá nos clientes da marcenaria, lá nos clientes da cidade, lá no colégio, nos seus vizinhos. Mas você pode. Você é uma extensão de quem? Do pastor. Você é um aprendiz de quem? Do pastor. Mas será que você prega o que nós pregamos para vocês? Será que o Espírito Santo tem liberdade de usar a boca de vocês? Aqui vocês pregaram muito bem, com eloquência, com força. Mas será que quando você chega diante de uma pessoa, você prega ou só conta problema, choradeira, que está com dificuldade, que está passando fome, e às vezes nem está. Será que ele tem liberdade? Ele diz o quê? Abre a boca, que eu vou colocar as palavras certas, eu vou encher ela. Mas será que você, qual as palavras que você usa? Ah, mas minha vida está uma desgraça, está faltando tudo. Meu Deus, que perturbação é essa? Mas você tem o poder de dar uma palavra para dar vida. Mas você tem o poder. Mas pastor, eu estou passando por problema. Mas você tem poder para dar a palavra. Os dias que você vai poder salvar uma pessoa, os dias que você está passando por mais dificuldade. É o dia que você está querendo até se matar, se deixar. É onde Deus vai enviar a pessoa para tu salvar. Às vezes Deus permite esses pensamentos justamente para você amadurecer. Porque você precisa morrer para este mundo. Você precisa morrer para as suas vontades. O seu propósito já não é mais você hoje, é Deus. Eu conheci um homem que ele pregava a palavra de Deus. Mas só que ele viu algo na obra de Deus que ele teve ganância. Ele teve uma ganância tão grande que ele não quis mais pregar o quê? O Evangelho. E quis só ganhar dinheiro.
Hoje, ele ganha até dinheiro, mas vive uma vida desgraçada. O cara parece aqueles vampiros sem sangue. Tu olha pro cara, o cara não tem sangue. É uma pele branca, meia branca da morte. Quem já viu? Porque tem dinheiro na conta, mas o prazer dele só é ver os números crescer. A ganância é tão grande que ele só quer ver os números. Quando falava em ajudar alguém, meu amigo, infartava. E só queria comer da rapa do sacrifício dos demais. Não fica com a gente, não ficou com a gente, porque não aguentou. Porque a igreja Apoio aos Soldados Feridos é uma igreja de sacrifícios. Ele não aguentou. Está buscando Jesus? Não sei. O conhecimento que chegou aos meus ouvidos é que vive trancado dentro de casa. Preferiu ficar trancado com uma conta recheada de dinheiro, não pouco, muito, mas não teve prazer de ajudar os necessitados. Um conhecimento poderoso da palavra de Deus, porque ele tinha instruções que eu nunca tive. Ele tinha conhecimento que eu nunca tive, poderia nos ensinar, mas ele, quando falou de ajudar, ele fez o quê? Ele fez o quê? Sumiu. Sumiu. E hoje está vivendo uma vida vegetativa. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza? O que está dentro de mim sabe de todas as coisas. Se você quer servir a Deus e não quer ter amor pelas almas, pessoal, você vê que coisa maravilhosa na terça-feira. Se Jennifer não saísse, Eduarda, Ana Clara, mas quem? Rose, Aline não saísse. Chegou ao meu conhecimento que a Aline conseguiu trazer uma criança que não tinha autorização mais de sair. Eu não sei o que ela falou lá, mas a criança veio. Isso é amor. A Jennifer, só a presença dela trouxe o escadão todo. Nem a pastora conseguiu. Mas a presença, nem ela sabia que ela era tão importante na obra de Deus. Desceu todo mundo. Vamos lá, tem estrogonofe, bora! O garotinho saiu gritando lá para todo mundo. E você viu aquela coisa maravilhosa, aquela reunião maravilhosa. E Deus foi tão poderoso que Deus sobrou e estragou. Porque Deus é bom. Estragou por quê? Porque eu esqueci ali e foi embora o restinho. Você está entendendo? Então, quando você tem amor, Deus ele pode usar você. Quando você não tem amor, ele não usa você. Ele não vai usar você se ele não achar em você o quê? Amor. Ele não vai. Primeira coisa, quando ele olha para o seu coração, para o meu coração, ele está procurando o quê? Amor. Ele quer ver amor. Amor de você servir as pessoas sem interesse. Amor de você ajudar as pessoas sem retribuir. Sem retribuição. É horrível, né? Mas é o que nós vivemos. Há 30 anos, servindo sem receber. Servindo sem receber. Mas só a alegria de servir é tão grande, né? Que o sol tá queimando a nossa pele, né, Thaís? E a gente, caramba, graças a Deus, eu tô morrendo aqui. E não pode gastar muita água, porque o pastor falou que não tem água. Mas tô feliz. Chego em casa toda assada, todo queimado e cansado, só tem vontade de cair na cama e apagar quando o pedaço da carne do estrogonofe tá agarrado aqui ainda no dente, porque não conseguiu mastigar, porque tá cansado. Mas no outro dia, aí começa a rolar as fotos, né? Meu Deus! Só foi o Espírito Santo? Foi vocês. Foi vocês que proporcionaram. Foi vocês que mudaram a história daquelas crianças. Que a criança gritou e falou assim: nós não temos em casa, mamãe.
Mas a tia Rose proporcionou para nós. Quando fala tia Rose, fala de todo mundo. É ela mais vocês. É ele mais vocês. E Deus, Ele está procurando pessoas com este coração. A obra de Deus, pessoal, terminei aqui. A obra de Deus só é para os puros. Não é para os certinhos. É para os puros. Certinho você nunca vai ser. Sempre você vai ter uma falha. Porque se você for certinho demais, é outro pecado. É o pecado de quê? De santidade. E outra coisa, se eu sei que posso fazer isso daqui e não faço, eu já cometi pecado, já era. Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu recolho e não faço. Eu já pequei. Já é um pecado no meu? Tá na Bíblia. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não é matar, trair, se prostituir, se masturbar, xingar, matar. Pecado é saber que pode fazer e não quer fazer. Pecado é saber que eu posso evangelizar, mas eu não quero. Pecado é saber que eu posso ajudar uma alma, mas eu não quero. Pecado é saber que eu posso compartilhar o trabalho para salvar milhares, mas eu não quero. Eu não quero. Eu compartilho da minha. Bota na minha e compartilhe da minha. É assim, ô Gabriel. Compartilhe da minha rede, mas de lá da igreja eu não vou compartilhar, não. Porque eu amo o Gabriel. Tudo que ele faz, ele manda para mim. E não precisa de muito esforço. É isso que eu quero de vocês. Você criou um trabalho, mande para mim. Porque eu faço o que com esse trabalho? Eu arquivo o trabalho. Um dia você vai precisar disso. Um dia você vai precisar desta foto. Um dia você vai precisar dessa palavra que você falou hoje. Eu guardo ela em 4 lugares ou é 3 lugares. Se perder de um, tá no outro. Se perder do outro, tá no outro. Amém? Então você tem que ter esse espírito. É nós, não é eu. É nós. É um coletivo. Ninguém trabalha sozinho, pessoal. E se você não ouvir a voz do Espírito Santo através de nós, você comete pecado. Você se perde. Você vai se perder. E você, se você insistir muito em um pecado, o Espírito Santo, ele sai de cena. Se ele sair de... Quando você não sentir mais aquele temor, você está cometendo um pecado, não está nem aí, não sentiu remorso, não sentiu arrependimento, o Espírito Santo, ele não está mais falando com você. Você, quando começa a mentir, e você sabe que é mentira o que você está falando, você está matando muitas pessoas que estão ouvindo a tua mentira, e você não se arrepende da mentira, já era. Não tem perdão para você nunca mais. É o maior pecado. Tem 3 coisas que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. É você ser iluminado pela palavra e pela direção da palavra de Deus, do Espírito Santo, e se apagar. E o outro, um dia nós vamos descobrir. Então você tem que ter muito cuidado. Sirva com verdade, porque ele vai encher você da vontade dele. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da vontade dele. Não entre para a obra de Deus para ter status. Não entre. Você vai arrumar um problema para a tua vida. Não entre para a obra de Deus para ter benefícios. Porque o único benefício que nós temos na obra de Deus é o quê? Sofrimento. Sofrimento, gemer. Gemer com direção. Gemer com paz. É isso. É isso.
Depois que você veio para a igreja, que delícia, né? Tudo em paz, tudo abençoado, nada difícil. Não veio as dificuldades? Porque você está conhecendo a verdade. E a verdade está te libertando do misticismo deste mundo. O misticismo do engano, o misticismo da vaidade, do orgulho, da mentira. Amém? Vamos ficar de pé. Até aqui o Espírito Santo nos usou. Pega a sua água.